A história de Sigrid Libório Santana e Thaisa Caroline da Silva Azevedo é uma das mais marcantes e dolorosas ocorridas em Manaus. Não há exagero em dizer que o caso abalou a cidade inteira, porque envolve dois elementos difíceis de aceitar: a idade das vítimas e a violência extrema com que tudo aconteceu. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar quem eram essas adolescentes. Sigrid, de 14 anos, estava vivendo dias de medo. Segundo relatos, ela havia comentado com amigos e familiares que estava sendo ameaçada por criminosos da região. E Thaisa, também com 14 anos, era sua amiga e vizinha. As duas costumavam passar tempo juntas, e naquela madrugada, quando Sigrid buscou abrigo, Thaisa abriu a porta sem imaginar que, poucas horas depois, ambas seriam levadas para a morte. Na madrugada do dia 6 de fevereiro de 2020, as duas estavam na frente da residência conversando, tentando entender como lidar com as ameaças que pairavam sobre Sigrid. Foi nesse momento que homens armados se aproximaram. Eles chegaram com rapidez, sem dar chance para a fuga, sem dar espaço para explicação. Testemunhas relatam que Sigrid ainda tentou correr, mas foi puxada pelos cabelos, teve parte das roupas arrancadas e foi forçada a ir com os criminosos. Thaisa, ao tentar fugir, levou um tiro na perna antes de ser dominada. A ação foi objetiva, coordenada e, pela frieza, demonstrava que os homens já sabiam o que fariam ali. Aí desce lá pra baixo, bola pra baixo, lá vai. Aí vai. Ai, As duas foram levadas para uma casa abandonada que funcionava como local de julgamento de grupos criminosos. A partir desse momento, o cenário muda completamente. Não se trata mais de uma ameaça ou de intimidação, mas de tortura e execução. Dentro do imóvel, as adolescentes foram submetidas a agressões físicas e psicológicas. Sigrid, desesperada, tentou explicar que não tinha envolvimento com nenhuma organização criminosa. Ela repetiu que não havia cometido roubo, que faria o possível para resolver qualquer problema. Mas nada disso importou. Os algozes acreditavam que ela e Thaisa tinham ligação com uma FAQ rival por causa de gestos feitos em vídeos nas redes sociais. Era uma interpretação distorcida e fatal. O nível de violência ficou evidente no estado em que os corpos foram encontrados. O corpo de Sigrid apareceu boiando no igarapé do bairro Educandos, com aproximadamente 7 disparos, incluindo tiros na testa. Também estava sem a parte superior das roupas, o que indica que sofreu violência antes da execução. Já o corpo de Thaisa foi encontrado mais tarde no mesmo dia, com 5 tiros, sendo 1 na nuca e 4 no peito. O laudo reforça que as duas sofreram antes de morrer e que não houve qualquer chance de defesa. O que tornou o caso ainda mais perturbador foi o fato de os criminosos terem filmado tudo. O vídeo mostra Sigrid momentos antes da execução, extremamente assustada, repetindo que não roubou a grana e que iria fazer o corre. Eu pago essa grana, eu vou fazer os corre, velho. Eu vou fazer os corre, eu não roubei essa grana. São palavras desesperadas, ditas em segundos finais de vida. Logo após ela cair no chão, já morta, os executores continuam atirando no rosto dela, sem demonstrar qualquer hesitação. O vídeo se espalhou rapidamente pelas redes sociais, causando revolta e comoção em toda a cidade. As duas amigas estavam desaparecidas desde a madrugada de quinta-feira, quando foram abordadas na rua por homens não identificados. O corpo de Sigrid estava com diversos disparos de arma de fogo. Foram 7 no total. Já Thaisa morreu com 5 tiros, 1 na nuca e 4 no peito. Segundo a polícia, os familiares de Sigrid informaram que Thaisa tinha ido até a casa da amiga no bairro Colônia Oliveira Machado, na zona sul de Manaus, e havia contado para a mãe da amiga que estava sendo ameaçada por integrantes de uma organização criminosa. As duas adolescentes tinham apenas 14 anos de idade e por volta de 3 horas da madrugada elas desapareceram. Quando foi à tarde de quinta-feira, o corpo de Sigrid foi encontrado às margens de um igarapé, na zona sul da capital do Amazonas. 6 horas depois,
Thaísa Azevedo foi encontrada pela polícia morta. O corpo de Thaísa foi encontrado boiando por tripulantes de uma embarcação. Ao saber do caso, a mãe da vítima identificou o corpo. No olhar, é possível ver a tristeza e a dor de perder a filha. A repercussão obrigou a polícia a agir com rapidez. Durante as investigações, vários suspeitos foram identificados e presos. Entre os primeiros detidos estavam Tiago Oliveira Nunes, conhecido como Feijão, e José de Souza, chamado de Necão. Outro homem, João, que usava tornozeleira eletrônica, também foi detido após ser apontado como participante da execução. O principal acusado, porém, era Erickson de Lira Reis, conhecido como Chico Lio, que já tinha histórico de crimes e ligação com facções. Ele foi apontado como um dos responsáveis diretos pelas mortes. Durante esse período, a mãe de Sigrid insistiu publicamente que a filha não tinha envolvimento com facções. Ela reforçava que Sigrid estava com medo há dias e que procurou abrigo exatamente para se proteger. Essa declaração foi importante, pois rompeu com a narrativa inicial de que as meninas teriam ligação criminosa, algo que não se confirmou nas investigações. A tragédia não foi fruto de participação, mas de vulnerabilidade. A investigação seguiu por 4 anos até que, em 26 de novembro de 2024, o principal acusado foi levado ao tribunal do júri Erickson de Lira Reis, foi condenado a 34 anos de prisão, sendo 17 anos para cada execução. O Ministério Público, porém, considerou que a pena não refletia adequadamente a brutalidade do crime, especialmente porque as vítimas eram menores de idade, e anunciou que entraria com recurso para aumentar a condenação. Mesmo após a sentença, Erickson não compareceu ao julgamento e permaneceu foragido até 10 de janeiro de 2025, quando foi capturado na zona sul de Manaus. A extensão da frieza dos envolvidos ficou ainda mais evidente quando se analisou o histórico criminal do condenado. Além de envolvimento com FAC, ele tinha passagens por tráfico de drogas e até participação em um furto que causou mais de R$100 mil em prejuízo a uma rede de supermercados. Isso reforça que ele não era um criminoso ocasional, mas alguém que já atuava há anos e tinha influência dentro do grupo responsável pelo Tribunal do Crime. A dor das famílias marcou profundamente o bairro. O velório de Sigrid atraiu moradores, parentes e amigos que não conseguiam compreender como 2 adolescentes foram expostas a tanta violência. A mãe de Thaísa também reconheceu o corpo da filha em estado devastador, descrevendo a dificuldade de encarar a perda. Para as comunidades do entorno, o caso evidenciou algo que muitos já sabiam, mas poucos tinham coragem de dizer. Adolescentes estão sendo alvos diretos da guerra entre FAC, e muitas vezes não têm alternativas ou proteção. Esse crime se tornou um símbolo de alerta para toda a cidade. Ele expôs não apenas a brutalidade das execuções, mas também o impacto do abandono social, da falta de segurança e do avanço de FAC criminosas que impõem suas próprias regras. A história de Sigrid e Thaísa não pode ser esquecida, porque representa a realidade de muitas outras meninas que vivem diariamente sob ameaças semelhantes. A violência contra elas ultrapassa o limite do aceitável e levanta a pergunta que ainda não tem resposta. Quantas vidas precisam ser destruídas até que medidas reais sejam tomadas?